Bem-vindo ao canal Escatológico. Eu estava vendo no Instagram uma notícia muito triste. Um sujeito em Hamburgo, na Alemanha, ele invadiu o Salão do Reino, que é o local onde testemunhas de Jeová se reúnem, e abriu fogo, matando algumas pessoas, ferindo outras. É uma situação muito ruim. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a reportagem da revista Isto É, que no Instagram publicou assim: quem são as testemunhas de Jeová alvos de ataque na Alemanha? Ele diz: na Alemanha as testemunhas de Jeová são provavelmente a minoria cristã mais conhecida. Mas será que eles são cristãos? Fique nesse vídeo que depois da vinheta vamos esclarecer esse ponto. Bom, pessoal, essa afirmação da revista Isto É, dizendo que as testemunhas de Jeová são provavelmente a minoria cristã mais conhecida, é um erro. As testemunhas de Jeová, elas não estão inseridas no contexto cristão. Portanto, eles não são uma minoria cristã, são apenas uma minoria, é uma seita. Por que eu afirmo que não são cristãos? Simples. Porque eles não creem em nada daquilo que está contido no Credo dos Apóstolos, que resume a doutrina cristã. Esse credo, ele diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre o credo apostólico e correlacionando esse credo com a cosmologia ensinada na Bíblia. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, clique aí no card que vou deixar. O credo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Você nunca vai ver esse credo sendo recitado em uma reunião das testemunhas de Jeová, porque esse credo, ele primeiramente, ele deixa bem claro que crê na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A tradução da Bíblia, feita pelas testemunhas de Jeová, ela é corrompida. Vou deixar aí no card também um estudo que fizemos, um vídeo em nosso canal a respeito do assunto. Essa tradução, pessoal, ela é totalmente corrompida. E eles insistem em afirmar que Jesus Cristo não é Deus encarnado. Então eles não podem ser considerados cristãos. Essa revista Isto É, e esse jornalismo que tem sido praticado principalmente no nosso país, é um jornalismo que desinforma. Não é possível que um dito jornalista ele não conheça o que é testemunha de Jeová e o que é o verdadeiro cristianismo. Isso é uma desinformação, eles não são cristãos, definitivamente. Assim como o jornalista que escreveu isso não sabe nada a respeito da palavra de Deus. É um analfabeto bíblico e ele se acha muito inteligente. Está prestando um desserviço. Essa revista ou tem que despedir esse sujeito ou tem que fechar definitivamente. Porque no quesito jornalismo é um zero à esquerda, tá? Porque não sabe informar, desinforma. E no comentário eu escrevi: testemunhas de Jeová não são cristãos, não creem na divindade de Jesus. É apenas uma seita. Não importa o que você pensa, tá? Segundo a palavra de Deus, eles são uma seita. Vamos ver, por exemplo, aqui a tradução que eles fazem de um versículo importante da Bíblia que se encontra em Gênesis. Fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. Eles traduzem a expressão hebraica veruar Elohim, que é o Espírito de Deus. Eles dizem: e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, ou a terceira pessoa da triunidade de Deus. Eles não acreditam nisso. E segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa só pode ter a salvação
Se o Espírito de Deus, ou o vento, como disse Jesus, soprar a verdade em seu coração, a verdade a respeito da obra do Salvador. E a tradução de João, capítulo 1, eles desqualificam o Senhor Jesus. Eles o classificam como um Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus. A tradução correta é: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, Deus maiúsculo, tá? E eles traduzem assim: no princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus. Olha que coisa sem noção. E a palavra era Deus minúsculo. Aí eles colocam entre colchetes, era um Deus. Então eles são politeístas. Eles não creem na triunidade divina, mas são politeístas. Porque existe o Deus e também existe um Deus minúsculo. E se você for lendo e comparando com o texto grego, você vai ver que é um absurdo, tá? Que são erros atrás de erros de tradução. E tanta verdade isso, que em Atos capítulo 2, eles traduzem o versículo 4 da seguinte forma, porque a palavra diz que todos os apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. A tradução correta coloca Espírito Santo em maiúsculo, tá? E tá assim, todos eles ficaram cheios de Espírito Santo. O que é isso, gente? É que eles colocaram minúsculo, cheios de Espírito Santo. Aí colocam o Espírito como minúsculo, porque eles acham que é uma força ativa. Mas a palavra fala que o cristão, quando peca, ele entristece o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa que habita naquele que crê. Então, como eles podem afirmar que são cristãos, ou como alguém pode afirmar que eles são cristãos, se eles nem acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e que habita dentro do coração daquele que crê? Apenas alguém que tem personalidade pode se entristecer. Uma força ativa é uma força ativa. É a força. Essa Bíblia poderia ser usada pela Ordem Jedi. A força, algo impessoal. Eu tenho a força. Eu não ficaria maravilhado se Jorge Lucas não tenha sido influenciado pelas testemunhas de Jeová. Não me surpreenderia. Então a resposta aqui é bem clara, tá? A seita testemunha de Jeová definitivamente não é cristã.